Falar sobre mito e filosofia é uma das tarefas mais difíceis que um professor de filosofia pode se colocar. Digo isso porque houve um modo intenso, por muito tempo, e que ainda continua a acontecer, de ler e apresentar o mito e a filosofia como rivais. Como se o mito fosse sinônimo de mentira e a filosofia sinônimo de verdade. Então o objetivo dessa minha primeira aula será pensar a respeito do mito de filosofia de um outro modo. Mas de qual modo? Não daquele que faz o mito ser sinônimo de mentira e filosofia ser sinônimo de verdade. Mas de um modo em que faz com que mito e filosofia, ambos, sejam modalidades de discurso, que sejam formas de expressão do pensamento humano, que ambas as maneiras foram encontradas pelos humanos de falar sobre o mundo ao seu redor, sobre as suas próprias memórias, sobre as memórias dos outros grupos, sobre as coisas que nos cercam, e de modo muito geral, de que mito e filosofia são formas de explicação da sabedoria humana. Então, caso você ainda tenha em sua cabeça de que mito é sinônimo de mentira e filosofia é sinônimo de verdade, eu peço que vocês deixem essa ideia de lado. Bom, então vocês devem estar esperando que eu defina o que é mito e o que é filosofia. O problema é que não tem uma maneira exclusiva e exata de se falar sobre isso. Quanto ao mito, por exemplo, não é possível encontrar uma definição que dê conta de todas as funções de todos os mitos em todas as épocas e sociedades. Assim, eu vou tentar dar uma definição do que compõe um mito. O mito depende da oralidade, de uma voz ritmada. É a voz que detém o poder de comunicar, mas de encantar. O mito trata de um tempo muito longínquo. Um tempo que normalmente se chama o tempo dos começos. Talvez você já ouviu falar quando alguém falou sobre isso aconteceu há muito tempo atrás, lá no princípio. O mito trata também das relações entre homens e deuses, tanto no mundo natural quanto no mundo social, moral, tudo confuso, tudo misturado, e com as coisas ainda por cima sobrenaturais. O mito, por fim, é um discurso apoiado na imagem, e essa imagem seria capaz de explicar todos os fenômenos. Ah, professor, mas então todos os mitos têm essas características? Não. Mas é uma boa chave de leitura para você tomar contato com os mitos da antiguidade. Se uma das características do mito é a oralidade, a outra característica é falar sobre o tempo dos princípios. Uma terceira característica é sobre as relações do humano com os divinos. E a quarta característica é falar em torno de imagens, mas que nem todos os mitos têm todos esses elementos em todos os tempos, em todas as sociedades. Talvez uma coisa seja comum, de que os mitos não falam nem a verdade e os mitos não falam nem falsidade. Haveria um tipo de discurso que nós chamaríamos do terceiro tipo de discurso. Um discurso que fala só verdade. Um discurso que fala só falsidades. E o mito, que pode ora falar verdade, ora falar falsidade. Uma coisa importante. Se o mito é cantado, quem canta o mito? Essa era a função que os aedos, ou os poetas na antiguidade, desempenhavam. Na antiguidade grega, os poetas são aqueles que encantam pelo canto. São aqueles que podem dizer o que foi, o que é e o que será. Esses poetas, na antiguidade grega, eram cegos. Porque acreditava-se que, sendo cegos, eles desenvolviam um outro sentido muito mais importante, o da audição. Era pelos ouvidos que as musas antigas cantavam nos ouvidos dos poetas. Falei há pouco das musas. As musas eram filhas de Zeus e Mnemosyne, a deusa da memória. Eram elas que cantavam nos ouvidos dos poetas os feitos e desfeitos, as ações dos heróis, dos deuses e dos humanos, nos ouvidos dos poetas que então eles sim cantavam para o povo do mundo antigo. Você pode estar se perguntando o que os mitos têm a ver contigo, o que eles podem te dizer. Eu te adianto que os mitos, tal como a filosofia,
se preocuparam na antiguidade com uma questão muito importante, a questão do princípio, a questão da origem. Um tentou explicar de um modo, o outro tentou de outro. Mas o problema da origem permanece. Nós continuamos nos perguntando qual a origem das coisas, qual a origem das espécies, qual a origem da linguagem, qual a origem da propriedade privada, qual a origem do Estado, qual a origem da concepção de mulher, qual a origem de tudo. Afinal de contas, você pode inclusive se perguntar qual é a sua originalidade. Todas essas questões foram levantadas pelos gregos. Todas essas questões foram abordadas nos mitos. As respostas nem sempre vão ser as mesmas. Mas o problema é que a pergunta que talvez você tenha aí para fazer agora, eles já fizeram há mais de 2.500 anos atrás. Apesar da minha cachorrinha se fazer presente, a discussão ainda são os mitos. E aí a questão que eu coloco é a seguinte: se os mitos são um modo de cantar sobre o mundo, e lá vinham os poetas e cantavam as melhores melodias que os antigos tinham, mas os mitos também eram usados para educar a população. E aí vem um dos nossos grandes problemas. Porque os mitos falavam sobre cultura, sobre geografia, sobre política, sobre guerras. Mas será que eles deveriam ser utilizados na educação do povo? No fundo, uma narrativa mítica era poetizar. Poetizar para preservar o passado. O poeta-cantor, ao mitologizar os mitos, fazia da palavra poética ela mesma, a palavra memorável e memorizável. Para terminar nossa conversa sobre o mito, eu peço que vocês se recordem de uma coisa. O mito era um canto acompanhado por danças musicais. A vida cantada nos mitos vibrava pelas ruas e não ficava presa em um papel. Com as palavras cantadas, inaugurava-se um novo mundo. Para o mito não era suficiente uma mera palavra. Era preciso a fascinação. Era preciso dançar com os pés. Era preciso fazer gesticulações. Era preciso ter elegância. Era preciso a proximidade com o público. E era preciso o silêncio.